Oi, meu nome é Mariana Zurdo, eu sou acadêmica do segundo ano de Educação Física e Licenciatura. Eu vou apresentar agora um trabalho pela disciplina de Jogos e Brincadeiras. O tema do meu trabalho é Jogos e Brincadeiras no Ensino-Aprendizagem. Então, no decorrer desse trabalho, dessa apresentação, a gente vai falar sobre o que é os Jogos e Brincadeiras, o que são Jogos e Brincadeiras, qual a importância dela dentro do ambiente escolar, no ensino e na aprendizagem. Eu vou estar olhando aqui para frente porque aqui tem o meu banner e eles vão me auxiliar aí nessa apresentação. Então a gente vai começar lá por o que são jogos e brincadeiras. Jogos e brincadeiras nada mais é do que o pilar da educação infantil. Todos os conteúdos que nós aplicamos na educação infantil são através de jogos e brincadeiras, né? Pode ser que em algumas disciplinas não aplicamos todas as aulas através de jogos e brincadeiras? Sim, mas muitas aulas nós devemos aplicar através disso. Na educação infantil, principalmente ali na pré-escola, o brincar é extremamente importante. Então a gente começa ali. O brincar é fonte de felicidade e prazer, superar desafios usando a imaginação. Então, através da criatividade e da imaginação, o aluno supera desafios dia a dia na escola, seja qual for, em qualquer disciplina que nós estamos falando. Jogos e brincadeiras, automaticamente, a gente lembra de educação física, é claro, mas jogos e brincadeiras não precisa ser aplicado só em educação física, na educação infantil. Pode ser aplicado através de todas as disciplinas que nós vamos trabalhar com as crianças, que a gente trabalha na escola. Quando eu falo a gente, é porque eu sou professora de educação infantil. Então, é mais uma mania mesmo, tá? Estimula a capacidade de entender pontos de vista diferentes. Isso é muito real. Quando a criança está brincando, quando a gente está ali no meio de uma brincadeira, no meio de um jogo, ela começa a ter vários pontos de vista sobre aquela brincadeira e começa a falar para os amigos e gera uma interação. Então ali desperta a imaginação, a criatividade da criança, ela tem vários pontos de vista sobre aquilo ali que a gente está trabalhando, independente do que seja. Aí a gente já deu um gancho para o próximo tópico, a importância da ludicidade na educação infantil, ou no ensino, no ensino-aprendizagem. Qual a importância da ludicidade? É brincando que se aprende, pois não existe pressão e nem medo de errar. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que nós vamos falar aqui. Quando a criança está brincando, jogando ali através do lúdico, ela não tem medo de errar. Ela não tem aquela pressão de quando o aluno está fazendo uma prova, por exemplo. Quando a gente está fazendo uma prova, a gente morre de medo de errar naquela prova. Quando o aluno está brincando, ele não tem medo de errar, de cair, de rolar, não tem medo de nada. Ele simplesmente faz. E isso que é o interessante do lúdico, de trabalhar o lúdico, porque para ele, ali, além de estar aprendendo, ele está brincando, ele não tem essa preocupação na cabeça dele. Então, tudo que você pedir para uma criança fazer, ela vai fazer, porque ela não tem medo de errar. E tá tudo bem se ela errar. E um dos ótimos motivos de querer ser criança novamente, A gente não tinha medo de errar. Hoje em dia, a gente grava uma apresentação 1 milhão de vezes. Mas antigamente a gente não tinha medo de errar, porque a gente fazia as atividades através do brincar e isso era natural. E isso é o que faz a criança evoluir cada vez mais e mais rápido. Não é passatempo, porque ajuda no desenvolvimento integral da criança. O que quer dizer isso, Primeiro, brincar não é passatempo, não é só uma diversão. Tudo o que a gente trabalha na educação infantil, tudo que a gente vai aplicar através da brincadeira, através de jogos, tem alguma finalidade. Ninguém passa ali, aquele jogo, aquela brincadeira, só por passar. Ou seja, não é passatempo, é conteúdo através de uma forma legal deles aprenderem. Por que ajuda no desenvolvimento integral da criança? Porque você consegue atingir qualquer capacidade na criança, você consegue atingir qualquer conteúdo que você queira trabalhar através da brincadeira.
desde ali a gente falando da educação física, desde a motricidade fina, motricidade motora geral, qualquer coisa que você for querer atingir ali na criança, querer trabalhar na criança, você consegue trabalhar através da brincadeira. Até o lado social, né? Que a gente vai falar através de jogos, onde a gente aprende várias coisas que a gente vai falar mais pra frente. Direito de brincar. Então, toda criança tem o direito de brincar. Segundo o ECA, a recreação é tão importante quanto a alimentação. Então, assim, vocês têm noção do quanto é importante a brincadeira, os jogos e as brincadeiras para a criança? A mesma importância que ela tem de se alimentar na escola, o mesmo direito que ela tem de se alimentar na escola, ela tem de brincar na escola. Então, isso é um direito e é um dever do professor fazer com que a criança tenha essa experiência. Independente de qual disciplina você dá, você tem que fazer com que a criança brinque, se divirta e aprenda junto, porque é um direito da criança. Aí nós entramos lá no papel do professor, né? Ali na parte do ensino. Ser mediador, criando desafios e estimulando o ensino-aprendizagem. Nós, professores, temos que ser mediador dos nossos alunos. Nós não somos donos da razão, nós não estamos sempre certos. Isso é uma palavra que eu aprendi muito quando eu fiz magistério. Nós temos que ser mediador do ensino-aprendizagem deles. Então, isso é muito importante, com que a gente faça, com que a gente estimule a aprendizagem deles através desse modo leve de aprender, que é o modo lúdico, né? Entender que jogos e brincadeiras são peças chaves para o ensino e não apenas diversão, né? Como eu disse para vocês, jogos e brincadeiras não é diversão, é peça-chave para o ensino. Ele está presente e ele deve estar presente na educação infantil, no ensino-aprendizagem deles. Facilitador em suas aulas. Por que eu coloquei esse ponto? Porque eu acho muito importante falar. Nos jogos e brincadeiras, é muito importante porque facilita a professora da aula. É muito fácil e interessante trabalhar com as crianças através de brincadeiras. Então, facilita a gente a trabalhar de uma forma divertida, de uma forma criativa com eles. É muito mais fácil do que a gente aplicar um conteúdo bruto dentro de sala de aula. Muito mais fácil de você fazer com que as crianças aprendam e atingir as metas que elas têm que atingir até aquele final do ano letivo. Jogos e brincadeiras na aprendizagem. Agora nós vamos falar da aprendizagem das crianças. Possibilita várias formas de abordar diferentes assuntos. Então, como eu falei, possibilita formas da gente abordar qualquer tipo de assunto através das brincadeiras. A criança aprende a lidar com a vitória e a derrota. Isso é a parte social que eu falei lá no meio da nossa apresentação. A criança aprende a lidar com ganhar, com perder e a lidar bem com isso. Esse é um dos papéis dos jogos e brincadeiras. Ajuda na autoestima da criança. Isso é comprovado, né? A criança ali brincando, acertando, errando, se superando, isso ajuda na autoestima da criança. Trabalhar em equipe e esperar sua vez, isso é muito importante, né? Através dos jogos e brincadeiras nós conseguimos fazer com que eles respeitem o outro, trabalhem em equipe, esperem a sua vez. E são regras básicas que tem dentro da escola e também a gente tem que aprender para levar para fora, né? Para a vida da gente. E prazer ao aprender, né? Isso é chave. As crianças têm o prazer a aprender, né? Na aprendizagem com jogos e brincadeiras. E por último, porque está acabando meu tempo, por que não utilizamos nos anos finais? Por que que o professor não utiliza jogos e brincadeiras nos anos finais? Lá no Fundamental 2 ou até mesmo no ensino médio. Eu, como fiz magistério, o meu professor me passava brincadeiras para minha turma toda a aula de educação física. E era a melhor parte, a melhor parte. E como a gente gostava muito, ele começou a aplicar isso no ensino médio normal. Nem magistério era e ele aplicava as brincadeiras. Então, os adolescentes amavam as brincadeiras, amavam. Qualquer pessoa ama um jogo, ama uma brincadeira.
Ele passava todo tipo de brincadeira, todos eles amavam as brincadeiras e participavam muito. Então, a gente sabe, né, por experiência minha, pelo menos, pela minha turma e pelas turmas que eu analisei lá na escola onde eu estudava, é, tinha muito mais interação, chamava muito mais a atenção do aluno. A gente conseguia trazer o aluno para perto, não ficava naquela mesmice, né? Como todo mundo, todos os professores dizem, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Era muito interessante. Então, por que a gente não utiliza isso na aprendizagem no ensino médio também? Fica aí um questionamento, né? E uma coisa que é muito interessante. E eu já passei 35 minutos, 35 segundos do meu tempo. Espero que você entenda isso, professora. Beijo, muito obrigada. Até mais.